desde já a sua presença, sua participação, sua força, sua luz, né? A sua luz, sua força que nos fortalece sempre aqui. Você sabe disso. Então, é com você. A noite é sua. Gratidão, querido amigo, querido filho, e a todos os demais, os nossos internautas, os telespectadores, onde quer que se encontrem, onde quer que esse vento soprar e dizer que somos todos um, aqui estamos para falar do Cristo, de seu Evangelho, à luz do ensino universal dos Espíritos. Nosso tema geral na quarta jornada: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas que criancinhas são estas? E dentro do nosso tema, que é esse ser cósmico, viajar do autoconhecimento à autoiluminação, vamos falando ao mesmo tempo da anatomia do ser no autoconhecimento, na sua fisiologia, no autodescobrimento, na sua autocura, quando falarmos do auto-amor, do seu trabalho em doação ao semelhante, quando falarmos de autorrealização, e da percepção maior no seu ápice, onde ele vai perceber que somos todos um na autoiluminação. Então vamos fazer um breve introito e depois vamos interagir com os internautas para ver se estão entendendo, porque senão a gente fica falando igual papagaio de pirata, sem aproveitamento, sem compreensão. Então deixe logo chamar a atenção aqui. O pessoal pode ficar à vontade para fazer perguntas, não é isso? Para que a gente possa interagir, ter uma maior compreensão, para não ficar monótono, como o Sebastião está colocando. Papagaio de pirata que fala sozinho, né? Que o senhor está falando aí. Exatamente. Então, gente... E principalmente, né? Isso. Principalmente quando é online, pela internet, aí que não tem graça mesmo, ficar uma palestra 1 hora falando... sozinho. E para que as pessoas saibam, né, a nossa jornada ela é presencial, não é, Sebastião? Exato. Nós estamos aqui num desafio muito grande. Por isso que Sebastião está chamando a atenção para que a gente possa colocar as questões aí, perguntar mesmo, questionar. Nós temos aí um tempo bom para conversar. Então, Sebastião, é com você. Eu vou repassar as perguntas que vierem, eu vou repassando. Tudo bem. Então, todas as vezes que falarmos de autoconhecimento, nós estamos falando de um estudo que nos leva à compreensão do que nós somos constituídos. Nós somos um espírito com quase a idade do universo. E dentro desse espírito tem várias repartições. A parte mais nobre nós chamamos de superconsciência. O reino de Deus em nós. O que ele tem de mais puro e nobre nas suas andanças milenares como cidadão cósmico. Ali está o reino das virtudes, onde moreja o Cristo, o próprio Deus e o Evangelho. E a parte que nós estamos atuando é o que nós chamamos de consciente, onde eu estou usando para falar com vocês. Onde converge o universo mental com a capacidade criativa que é o pensamento, a capacidade intelectiva, a capacidade emotiva e a minha inteligência espiritual também. Estou atuando aqui quando estou desperto, quando estou consciente. Algo que está me auxiliando e é o setor que escolhi do meu inconsciente, onde estão as vivências passadas e ainda não aprimoradas, mas continuam vivas e atuantes. Nós chamamos o que está em pauta, o que está em evidência de subconsciente. O conteúdo que está gerenciando o corpo perispiritual e, ao mesmo tempo, o corpo biológico, nós chamamos de automatismo. Ali já estão esses pequeninos, que são pequeninas almas instintivas, responsáveis por gerenciar
as almas menores ainda, que chamamos de forças vitalizadoras, do modelo organizador biológico, e também chamado erroneamente de duplo etérico, na realidade é triplo etérico. Esse universo é constituído de princípios vitais, que estão aquém dos átomos físicos, fluidos vitais na dimensão desses átomos, e ao mesmo tempo energias vitais que estão além desses átomos, que é o que nós chamamos de energia psi. Então, o primeiro elemento, ele gera a vida, o segundo nutre e o terceiro organiza e mantém. Então, se no campo instintivo são pequenas almas, se no campo do modelo organizador biológico são pequenas almas vitais, mais um tanto na área criadora, que é a parte genésica, chamamos de energias criadoras interagindo com as forças kundalinis ou kundalínicas, que são os agentes da natureza, outros tantos pequeninos do reino mineral compondo o ectozooplasma, do reino animal, do reino vegetal compondo o ectofitoplasma e do reino mineral o ectomineroplasma. Então, essas três dimensões de pequenos seres, de pequenas almas, que nós, como pretos velhos, como os índios, como os caboclos, usamos para atender as criaturas no processo da recuperação da saúde, para recompor a parte dos minérios em seus corpos, as partes das sensibilidades vegetais e, ao mesmo tempo, as consciências animais. Se recuarmos um tanto mais, vamos entrar no universo dos princípios vitais, onde nós vamos reconhecer pequenos seres que compõem os elementos subatômicos na confecção dos átomos. Se recuarmos mais um pouco, vamos perceber a energia mental, a bioenergia, o fluido universal, e agora os pequeninos, mais pequeninos do que os que estávamos falando, os elementais na sua origem, que compõem a estrutura do fluido universal. Mas mais pequeninos do que eles é o espírito, onde nós começamos o princípio inteligente do universo, o átomo primordial. É esse ser, o menor de todos os seres no cosmos, é que Jesus nos chamou a atenção. Tudo o que fizerdes a um dos mais pequeninos seres, é a mim que o fazeis. Tivemos uma noção de anatomia do ser, agora a fisiologia é aprender a lidar com esses seres. Criar um campo atrativo usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, que é proporcional à inteligência que temos, e, ao mesmo tempo, a inteligência, o poder imaginativo, nós vamos pensar. E esses três universos só dão forma a partir da matéria-prima, que são essas almas menores. Se eu quiser compor um elemental na sua origem, eu vou juntar uma porção de espíritos, princípios inteligentes. Se eu quiser transformá-lo em fluidos, no fluido universal, eu vou ajuntar uma porção dessas pequenas almas e compor o fluido universal. Se eu quiser transubstanciá-lo ou transmutá-lo em matéria mental, outros tantos. E o número incontável deles compondo a matéria mental é que eu vou formar a bioenergia. E com ela os infracorpúsculos, os infrarreinos, e com eles os universos subatômicos, e assim os subreinos, e com eles os universos que nós chamamos intraatômicos, que é as partículas atômicas, que nós chamamos de intrarreinos, e por último o universo atômico, que nós chamamos, a partir daí, os universos que vão compor os pequeninos do reino mineral, que vão se unir para formar as moléculas e compor o reino vegetal, depois o animal
o pré-humano, já estamos falando dos duendes, dos gnomos, de muitas fadas, e nós também lidamos com esses pequeninos. Mas se falarmos de seres humanos, os pequeninos seriam os que têm a pureza no coração, as criaturas inocentes ainda, que Jesus disse-nos, se apresentar-se com a pureza do coração de uma criança, com essas criaturas ainda inocentes, que são os nossos caboclos, os índios, que lidam com a natureza com amor e respeito, sem massacrá-la como fazem aqueles que usam da razão, da ganância e etc. Há 3 concepções que precisamos considerar no espírito, segundo Rossini, o grande musicista: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é a lei que governa o cosmos e está em nós, o Evangelho. A ciência é o elemento que nós vamos usar para compreendê-la, porque a harmonia nos arrebata, a ciência nos esclarece e a virtude, que é o que nós vamos fazer com essa energia, nos educa. De modo que falamos um pouco de anatomia e de fisiologia. Quando eu me conheço, conheço as minhas necessidades, sei onde estão os recursos, conheço as leis, conheço as forças, sei conduzi-las, eu posso agora criar com o meu poder mental, imaginativo, com os meus valores virtuosos, um plasma que vai nutrir as minhas células, que vão transformar-se também em leis que vão harmonizá-las e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Segundo Joana de Ângeles, as ideias, que são aglomerações de pensamentos, os ideais, que são aglomerados de ideias, então, as ideias enobrecedoras e os planos de futuras ações benéficas são portadores dessas energias equilibrantes, que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a sua produtividade. Nós estamos falando de células, mas de repente eu preciso dar a elas algo que eu não pensei. Está pronto. E pode ser um pequenino da laranjeira, no formato do fruto da laranja. Pode ser até as folhas que nós vamos usar para a fitoterapia, as flores e até para os chás e etc. São pequeninos. Mas às vezes pegamos as flores ou as folhas ou os frutos sem pedir licença sequer e ainda fazemos mau uso. Se eu toco num ponto ou numa flor, conforme Hermínio Corrêa de Miranda em Alquimia da Mente, eu estou interferindo numa estrela, numa galáxia. Quando eu coloco o meu universo criativo em ação para o que contraria as leis de harmonia, eu estou desorganizando algo que vai culminar com as enfermidades, com os sofrimentos sem conta. Então, quando falamos de auto-amor, eu sei o que necessito, sei onde buscar, sei pedir, sei conduzir, porque alguém vai me confiar alguma coisa, como disse no Jesus. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. E o ideal, segundo Joana de Ângeles, é não deixar nenhuma dessas ovelhas que canalizamos pela alimentação, tanto o que comemos, quanto o que bebemos, o que ouvimos, o que lemos, ou tudo que entra em nosso psiquismo, para fazer desses elementos pequeninos o plasma, ou os fluidos vitalizadores, para que nós possamos processar a autocura. E a isso chamamos de auto-amor. E quando falamos alo-amor ou autorrealização, é quando colocamos o nosso universo harmonioso a serviço do nosso semelhante, seja ele quem for. Porque tudo que existe são expressões de Deus.
O próprio vento que nós vimos e ouvimos na música, quer dizer, ouvimos a música, mas não vimos a intérprete, foi a Nayara, Maurício? Sim. Sim. Então, eu vi com os olhos da alma. Então, ela estava falando do vento, que é um medianeiro de qualidades indescritíveis, e ele está falando a todos os cantos do universo que somos um. O próprio ar é responsável por mais de 70% da nossa nutrição física, se soubermos respirar. Ou ele pode transformar-se num veneno lento e nos adoecer, se não soubermos respirar. Porque nós vamos gravar nele a nossa marca quando ele adentra a nossa aura, o nosso campo vibracional. Então, a autorrealização é quando colocamos o nosso universo, como fazemos na casa de acolhimento. Eu acolhi, coloquei o meu universo a serviço do semelhante. Num segundo momento, agora eu orientei, como oriento a mim mesmo. E agora a terceira parte é com ele. A cura vai depender do amor que ele vai dedicar a si e dedicar a esses seres que ele vai interagir, permutar valores, construir realidades. E quando chegamos no ápice desse alto amor, desse halo amor, eu me percebo o próprio Deus cuidando da sua criação e percebendo, porque eu vou ver tudo em mim. Aí que eu vou entender o somos um, porque eu vou perceber que eu sou o próprio Cristo, porque eu vou ter o mesmo cuidado, o mesmo amor que ele teria se estivesse em nosso lugar. Por isso dizer de Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive. É ele que vive em mim. Sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Creio que não precisa, Maurício, mais do que isso, porque senão a gente coloca muito tempero na nossa caçarolada e aí a coisa não dá muito certo. É verdade. Vamos ver se geramos mais confusão do que esclarecimento, porque a tentativa inicial é de confundir e depois, com as perguntas, esclarecer. Isso. Então, se botar muito tempero, azeda, né? Como senhor... Exato. Então, assim, quando o senhor coloca que as crianças, né, as criancinhas, a gente pode relacionar as criancinhas a esses seres, né? A esses pequenininhos aí, os pequeninos. É uma reflexão que pouca gente faz, né? Na verdade, a gente acha que são as crianças mesmo, somente, né? Embora elas representem também isso, a pureza. Mas eu chamo a atenção para as pessoas, é uma reflexão, acho que nova, que o senhor está trazendo. A gente escuta nas lendas aí dos gnomos, das fadas, das ondinas, né? Salamandras, esses seres aí. E eu queria só reforçar aqui a pergunta, quando o senhor coloca da fisiologia, e chama a atenção para o autoconhecimento. E me chamou muita atenção aqui, quando o senhor afirmou aí, eu acho que foi o livro de alguém, somos um espírito com quase a idade do universo. É interessante que essa semana passada, eu vi em algum lugar uma reportagem aí, que os cientistas estão descobrindo que o ser humano é mais velho do que o sistema solar. E aí me veio essa lembrança da reportagem. Então, fala um pouco mais sobre esse negócio, Sebastião. Na realidade, isso. Joana de Ângeles. Sim. Pode concluir. Sim, aí a ciência está provando o ser humano, né? O ser humano. Já estamos aí indo para a existência humana mesmo. E o senhor está falando do espírito, que é algo muito mais velho, digamos assim, né? Então, fala um pouquinho mais dessa coisa. Na obra Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles narra que o espírito tem quase a idade do universo e ele, na realidade, ele sabe o que fazer, como fazer, quando realizar e onde executar. Isso, o espírito. E para ela, o espírito, né, Joana de Ângeles, a alma
é apenas um ponto dessa autoconsciência pura. Então, a autoconsciência, quando ela fala autoconsciência, é alguém que sabe usar os recursos para fazer alguma coisa. Então, o que encarna, na realidade, o que está animando o corpo, é apenas uma semente de uma das laranjas de um pé de laranjeira repleto de frutos, que é o espírito. E o que nós aprendemos a fazer foi entrar em conexão com esse espírito que é o nosso todo e viver segundo as diretrizes que ele transmitir. Sim. Porque nesse setor, nele que nós chamamos de o reino de Deus em nós, é um local que nós construímos para interagir com o Cristo de Deus, com o próprio Criador. Então, ali é o encontro da criatura com o Criador, o qual nos sentimos um. Então, quando falamos de alma, estamos falando da mínima parte, segundo Leon Denis, Miramês, Ramatiz e vários outros luminares, que falam que é o que está aqui. E quando a coisa está pegando por aqui, se esta alma não está dando conta, o espírito tem incontáveis almas, em várias dimensões, porque ele é um multiverso. Então, ele pode substituir, que é o caso que acontece comigo durante a palestra. Aqui tem várias almas pertencentes ao espírito do qual faço parte, falando com vocês. Então, de acordo com a pergunta, com o assunto, um assume, ou várias, vai transmitindo as informações e eu vou coordenando para a gente poder dialogar. Para a gente poder... Isso aqui vai ser bom porque vai servir para que as pessoas entendam o fundamento do universalismo, né? E Exato. não acho que o universalismo seja só uma... sei lá... uma falácia. Uma coisa assim sem sentido. Então, pela sua explicação, o nosso espírito não encarnaria completamente, porque não suportaríamos. Primeiro ponto que eu levanto. O segundo ponto é que a alma, comparado a uma laranjeira, ela seria só a semente de uma das frutas da laranjeira. A laranjeira seria o espírito, que estaria ligado às laranjas seriam as outras vivências, e a semente de uma das laranjas é a nossa alma agora. Isso. Né? Não é assim? E que essa pode transformar-se num laranjal. Que pode, plantada, vai dar origem a um novo laranjal, que assim, por progressão geométrica, vai se espalhar. Não é assim? Exato. Exatamente. Aí, então, outra questão. Através desse pequeno fragmento que você coloca aí, que é a semente, que é a alma, eu posso ter acesso ao meu todo. É isso? Exatamente. De acordo com o que a alma está fazendo, com o que foi colocada sob a responsabilidade dela. Sim. Se ela estiver cuidando dos pequeninos que compõem o seu corpo biológico, sim, compõem os seus corpos energéticos, a própria alimentação, a interação com a natureza, de acordo com esse respeito à vida e às leis que regem a vida, aí quanto mais ela vai sendo fiel a isso, mais profunda ela vai mergulhando no seu próprio eu. Pronto, aqui, voltando de novo para a analogia, a semente em conexão com a terra, conexão com a água, em conexão com o sol, em conexão com os micro-organismos, ela vai morrer, digamos assim, fecundar, crescer, mas ela está em harmonia com todo aquele ambiente, né? E ela vai proliferar, digamos assim, produzir mais em harmonia com todos esses elementos. E assim somos nós. Assim somos nós. E veja a beleza disso. Para que a semente possa morrer, a alma, naquela forma, para que ela possa nascer e se individualizar, ela vai interagir com a terra, assimilar elementos da terra, outros pequeninos, elementos da água, do ar e da luz. No mínimo esses 4 elementos. Incorporando-os na sua realidade e expandindo o seu campo de atuação. E aí ela vai criando, conforme esta assimilação e coordenação desses elementos, criando o espaço para que o espírito possa enviar novas
possibilidades para que ela expanda o seu campo criativo e, ao mesmo tempo, o seu processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de auto-amor, auto-realização, até chegar à auto-iluminação. Isso. Agora eu vou fazer o papel de contrário. Como que a gente poderia... Não é que nós estamos aqui para convencer ninguém, tá? De forma alguma. Mas, como é que... deixa eu perguntar direito. Como é que isso pode... As pessoas podem entender isso, né? Mesmo tendo suas diversas crenças, suas diversas formas de pensar. Qual seria o seu argumento para dizer, olha, isso tem fundamento? Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta. Sim. Vamos falar uma coisa bastante simples, quase ingênua, Sim. às vezes parecendo até boba. Então, vamos lá. Por mais que alguém duvide que Deus não exista, vai acreditar que o nada criou tudo isso. Só mudou o nome de Deus para nada. Sim. Mas tem que admitir que esse nada é um cabra muito inteligente, porque a engenharia cósmica, quando você enxerga nesse ser mais pequenino, que é o que nós falamos, na alma mais pequenina, que seria o princípio inteligente, se você olhar para ele, você vê o cosmos inteiro dentro dele. Conforme Carlos Torres Pastorino, ele fala que o Cristo, ou Deus, está inteiro na menor partícula. Então, se eu estudo a menor partícula, uma célula, por exemplo, se eu, como anatomista, vou estudar, eu percebo que uma hemácia tem uma média de 280 milhões de moléculas, cada uma com uma função diferenciada. Dentro de cada uma, 10 mil átomos. Isso nas moléculas. Cada um com a sua função. Cada molécula. E cada átomo é um aglomerado de forças vivas, onde a menor partícula de luz que está nele, que é um fóton, já é uma entidade da natureza. Ele pode, no mínimo, falar, mas quem criou isto? Tá. Porque o físico quântico Amit Goswami, ele era um físico da física clássica. E tudo que ele queria era provar que Deus não existia. O contrário. E a hora que chegou lá nas partículas mais pequeninas, que hoje seria o bóson de Higgs, sim, não encontrou como provar. E aí viu falar da física quântica e foi para lá. Quando chegou nos quantos de energia, perceberam que eles eram inteligentes e se moviam, um se juntando com o outro e formando coisas maiores. Aí ele parou, olhou para o assistente e falou, o que é isso? Falou, a isso chamamos Deus. Ele levou um choque consciencial, tomou ciência que Deus existia, voltou para a religião, buscou as informações que ele desconsiderava, juntou as duas coisas, hoje é um cientista espiritualista que reconhece Deus em todas as coisas. Embora tem muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, conforme Emmanuel narra, e vivem como se ele não existisse, desrespeitando as suas criaturas, essas almas pequeninas, nos alimentos, no próprio ar, na própria energia mental, porque tudo são expressões de Deus e tudo é vivo. Então, por mais que a pessoa duvide, se ela admitir por um instante, como nos ensinou Allan Kardec, entender que o sábio é, como dizia Sócrates, quem reconhece a própria ignorância. E para Kardec, sábio é quem deixa de lado o seu saber para estudar algo novo. E aí eu inventei uma frase para completar. Sábio é quem esvazia a sua xícara para provar de um outro chá. Então, despir-se das ideias pré-concebidas, daquilo que ele pensa ou pensava que sabia, porque agora ele está diante do universo que, se ele dialogar com essas células, com esses tecidos, eles são almas inocentes, são puras, eles não sabem o que é certo, o que é errado. O corpo adoece porque ele acredita que o mal que eu estou desejando a você é bom. sim. A maledicência que eu estou usando para ferir o outro é bom. Ele não sabe definir esses elementais que compõem o corpo biológico, o perispiritual, o que é certo e o que é errado. Eles chegam em nossa mente e aceitam o que nós estamos criando como verdade.
Se é veneno ou se é remédio, eles não sabem definir. Eles não sabem mensurar isso. Então, por mais que alguém duvide dessa existência, a ciência está provando a cada dia essa realidade. Então, independente de você crer ou não, a ciência está mostrando aí que as partículas vão cada vez diminuindo, diminuindo, e chegou a uma partícula X que ninguém sabe dizer o que é, nem como é, e chama de partícula de Deus, né? Que é o bóson de Higgs. Exato. Então, mesmo que você não queira acreditar, isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Então, quando se transpõe a isso, aí a gente entra nessa explicação que o senhor está falando. Muito simples, né? Aí eu tenho uma pergunta aqui, da Paloma Vasconcelos, de Tianguá, Ceará. Como reencontrar essa pureza das crianças em nós, retirando para esse encontro nossos julgamentos, principalmente de nós mesmos e de nossas experiências. Então, como reencontrar a pureza da criança em nós? Acho que é a pergunta principal, para mudar um pouco. Obrigado, Paloma, pela pergunta, muito inteligente. Não é tão difícil, Paloma. Eu preciso desejar ver a obra como o próprio Deus a enxergaria. Então, ver a obra com os olhos do Cristo. Olhar para o meu universo e ver que não tem nada de errado comigo, entre aspas. Porque Deus é onisciente, então é a suprema sabedoria. Ele sabe exatamente do meu tamanho evolutivo. Ele é onipresente, ele está em mim e eu estou aparentemente fazendo besteiras e ele não está reclamando da minha pessoa. E ele é onipotente, se eu permitir, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu tomar ciência dessas três potências em Deus, saber que eu sou uma expressão dele num dado estágio evolutivo. E se eu quero perceber essa pureza das coisas, colocamos isso em nosso livro com Pietro Baldi, eu não vou apenas observar a coisa. Vamos supor que seja uma maçã. Eu quero entender Deus olhando para uma maçã. Eu não vou apenas me transportar para dentro dessa maçã e sentindo-me que eu sou a maçã, para ficar mais fácil a compreensão, me colocando no lugar do outro. É mais do que isso. Além de compreender o fenômeno, amar o fenômeno, viver o fenômeno, é transportar a essência da minha alma para dentro do fenômeno e dialogar com ele. Eu tenho uma proposta para você. Se você aceitar servir-me com seus nutrientes, você traz vida para a minha vida e eu vou dar vida à sua vida. Porque a alma em si só se nutre de amor, e a maçã é o amor personificado. Mas o amor é a alma da vida. Então, agora, como amor que já sou, mais experiência do que a maçã, vou dar vida a essas almas pequeninas que compõem a própria maçã. Então, eu vou incorporá-la à minha realidade e ela vai ter a sua individualidade dentro de mim. Eu vou estar trazendo uma galáxia para o meu universo. Ela não vai perder a forma de galáxia. Aparentemente, ela morreu na forma da maçã. Mas os elementos da maçã, eles não se dispersam, porque eles permanecem conectados. Vai mudar a parte vibracional de algo denso, visível, para algo invisível. Mas ela continua existindo, só que agora interagindo comigo, fazendo parte do meu próprio ser. Então, quando eu começar a ver a vida com os olhos da pureza, ver Deus em todas as coisas. Mesmo que seja numa atitude grosseira de alguém, é uma expressão de Deus. Porque se ele é onipresente, ele está no marginal, ele está no corrupto, mas isso não quer dizer que eu vou ser conivente com a corrupção nem com a marginalidade. Eu vou dar o bom exemplo, vou reivindicar que as leis sejam mais justas, mas vou fazer a minha parte. E lembro na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim:
por que os maus têm tanta influência sobre os bons? A resposta: porque os bons são tímidos e os maus audaciosos. O dia que os bons quiserem, eles dominarão. E está começando agora esses tímidos a acordarem no mundo e iniciando o processo da regeneração em nosso planeta. Eita, será que aqui é um exemplo? Né? Porque a Com gente tem muito certeza. medo de aparecer aí no mundo. Então, aqui, só para relacionar, ver se eu entendi. A sementinha morreu lá na terra, recebeu todos os nutrientes e gerou uma grande árvore e se frutificou. A maçã que eu comi também morreu em mim e, se assim sendo uma terra boa, ela vai se reproduzir. A energia, Com os certeza. átomos, né? Seria a mesma coisa. E assim Mesma coisa. assim no macro, assim no micro, assim no macro. Exato. Né? E aí, pegando também agora a física quântica que você citou como exemplo, as intenções que eu colocar são as que vão agir, né? Porque na física quântica o observador interfere, não é assim? Pela dupla fenda, pela experiência da dupla fenda. Isso aí já é a ciência que está provando e está gerando aí um maior auê entre os físicos. A gente sabe disso. Então, eu acho que eu compreendi. Tentando fazer um resumo aqui do nosso começo para a gente poder mudar para uma outra pergunta. Tá? É bem isso mesmo? É exatamente isso. Então, como se você não olha, ela tem uma direção, a partícula. Sim. Se você olha, você já começa a interagir, ela muda a direção. Se eu como a maçã de forma aleatória, se eu estou ali, eu posso corromper essa energia. Você pode corromper e não assimilar coisa Nada. nenhuma. Você só vai ter a sensação de estar mastigando e os elementos estão fugindo de você porque você não tem compromisso sério com eles. E eles são inteligentes. Por isso que tem pessoas que comem muito e são desvitalizados. Tá, agora eu compreendi. Então, gente, quando for comer uma maçã, isso vale também para carne, então. Para vaca, para o porco. Tudo. Você pede licença. Porque a diferença da maçã e da carne, da vaca, é a experiência que esses pequeninos Cada um têm. tiveram, né? Um já tem as almas instintivas, os outros estão mais com as almas vitais. Isso. Mas nós estamos trazendo mão de obra especializada, uns mais, outros menos experientes. Então, isso vale também para os minerais, né? O zinco, o ferro que a gente come. Então, beleza. Exatamente tudo. Então, tanto que a pessoa que sabe tomar água e toma água mastigando, mentalizando, como no caso da Madre Teresa de Calcutá, ela só precisava de água. Ela não comia nada nos últimos 20 anos. Uma xícara de água por semana é o que ela necessitava. E o caso desse indiano que desencarnou há pouco tempo, ele não comia nem bebia desde os 11 anos de idade e morreu com mais ou menos 90 anos. Esse indiano tem coisa dele aí na internet, no YouTube? Tem, é só você colocar na internet o indiano que viveu sem comer desde os 11 anos de idade. Olha aí. Vai aparecer vários vídeos. Se esse cara conseguiu fazer isso, a humanidade toda pode. Né? Claro, porque Deus envia esses protótipos para falar que é possível. Marca o nosso DNA espiritual aí. Evolui a espécie, digamos assim, nesse processo de evolução. Ele veio para dar esse salto, dar esse impulso. Assim como Jesus veio para provar o amor diante da inferioridade e dizer, olha, agora todo mundo pode, eu também fui humano e provei que pode. É a mesma coisa, então. Exato. Se alegássemos ignorância, mas eu vesti a mesma roupa que vocês. Isso, e sofreu até mais, né? Exato. Então, beleza. Eu vou passar aqui para uma outra pergunta da Pamela o Lio. Acho que a Pamela é de Volta Redonda, se eu não me engano. Resende. Resende, isso, Resende. O ser criança, no sentido macro, não teria também a ver com a humildade, o desprendimento das ideias preconcebidas para receber as novas ideias? Vou repetir. O ser criança, no sentido macro, não teria também a ver com a humildade, o desprendimento das ideias preconcebidas para receber novas ideias?
Pergunta da Essa, na Pamela. realidade, da Pamela nós já respondemos. Isso. Foi quando eu falei para deixar esvaziar a sua xícara para receber um outro chá. O sábio que deixa de lado o seu saber, as suas ideias preconcebidas, para receber novas informações. E sábio é quem reconhece a própria ignorância. Então, essa é a pureza, a humildade. Por isso que Confúcio grafou na história que o alicerce essencial de todas as virtudes é a humildade. Então, eu reconheço a minha pequenez diante da grandiosidade da vida e do cosmos. E me abro para o novo. Porque as ideias preconcebidas, e como costumamos dizer, a pior trava evolucional da humanidade é o apego às ideias, baseado na sua ignorância. Porque se reconhece pelo menos a ignorância, já se abre para novos aprendizados. Beleza. Então agora vamos para outra pergunta, para a gente agilizar aqui para entrar no outro tema. Eu tenho uma pergunta final aqui, se ninguém fizer. Se ninguém fizer essa pergunta. Antônio Maia, do Rio de Janeiro, ele pergunta: o sentimento de desconexão com o universo faz parte do processo evolutivo? Eita, pergunta. Faz. Obrigado pela pergunta, querido amigo. Então, faz parte do processo evolutivo. E é para isso que a alma encarna e ela vai assimilando os valores. O espírito, como um jardineiro, como um agricultor, como um horticultor, vai cuidando do seu plantio. E conforme o terreno vai preparando, ele vai jogando essas sementes de sensibilidade, de percepção, até que ela se aperceba que não está desconectada do todo espírito, que já é o início. Como Joana de Ângeles narra e nós colocamos no segundo livro que nós estamos concluindo. Não tem como dissociar o corpo do espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. Então, quando a alma já percebe isso, então não tem como ela vai estar desconectada com o espírito, ela só não sabia que estava conectada. Ele estava ali o tempo todo como onipresença, como onisciência e onipotência. Só ela não permitiu visualizá-lo desse modo. Então, nós nos desconectamos por nosso tamanho, não é que desconectamos, nós, pelo nosso tamanho evolutivo, é que ainda não nos percebemos conectados. Que, na realidade, nada está desconectado. Nós pensamos que estamos desconectados por não perceber essa macro-conexão. Deixa eu ver se eu entendi, para ver se melhora aqui também o entendimento deles, do Henrique. A gente não percebe, ou não se dá conta, ou não quer, ou não sabe ainda, que a própria matéria que nós estamos também é o universo. Exatamente. Quer dizer, isso aqui é o universo. Quer dizer, nós não estamos desconectados, como o senhor está dizendo. Nós não percebemos. Se o todo está na mesma parte, como Joana de Ângeles narra, o universo é feito de átomos. E os átomos são universos em miniatura. Isso. Então, um átomo, se você perguntar para ele, ele não vai ter essa noção que está em conexão com uma molécula sequer, de repente, dependendo da posição que ele se encontra. Ele só pensa que existe ele mais ele. Mas quando ele se apercebe que ele está unindo-se a outro átomo para compor algo maior, ele tomou ciência. Agora, quando eu perceber que eu estou em você e você está em mim, agora eu preciso ter um cuidado, não só comigo, mas com você também, porque o que eu fizer no meu universo reflete em ti. Agora eu vou ter um cuidado a mais quando penso, porque segundo Kardec, quando eu penso, eu entro em conexão com todas as minhas vivências, daquele espírito que tem quase a idade do universo. E entro em conexão simultânea com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos simultaneamente. Por isso que muita gente não entendia, um tempo atrás, quando o pessoal começou a falar aí nos meios de comunicação, que um bater de asa da borboleta lá no Oceano Pacífico pode gerar um vendaval no Caribe.
sei lá, no Exatamente, outro lado do planeta. exatamente isso. É a mesma coisa. Porque a ressonância vai acontecendo, vai somando as vibrações, como Joana de Anjos também nos alerta. Os tsunamis, os maremotos, os terremotos, os furacões nascem do desequilíbrio da mente humana. Eita, agora eu me lembrei de Malagrida. Pois é. Mas essa é uma outra história. Só que ela fala que a pandemia também nasce do nosso desequilíbrio psíquico, criando a ambiência, agredindo esses pequeninos, Sim. dando a eles material nutridor de péssima qualidade, eles se desorganizam e o corpo pensa que são alienígenas, começa a criar um mecanismo para agredi-los, para expulsá-los, o corpo inflama e morre da inflamação, não da presença do vírus. Que é a reação, né? É a reação. Reação da própria terra, da própria natureza, do próprio... Então, vamos aqui para outra pergunta. Acho que vai sair um pouco, mas volta no decorrer. Porque tem pessoas que vivem uma vida de progresso, já outras se esforçam, mas não conseguem. Jordano Falcão está perguntando. É o tamanho evolutivo. Há pessoas que vieram para obedecer, aprender obediência, mas precisa ser fiel naquilo que faz. Eu conheço muitas pessoas que nem obedecer, obedece. Tem um bom emprego, mas não é fiel nem a si, nem à empresa, nem ao patrão. Faz o que quer, da maneira que quer, como quer. Então ainda está nesse estágio. Quando eu chegar no estágio onde eu reconheço que eu não tenho ainda a expertise para ser o patrão, eu me coloco no lugar do empregado, do colaborador, que é tão útil quanto, e vou me subordinar-se às ordens para que aquele todo seja nobre e, ao mesmo tempo, possa expandir. Se eu cumpro o meu papel obedecendo, eu estou candidatando-me para comandar. Porque quem me vê, o próprio patrão, obediente, fiel aos propósitos nobres de uma empresa, ele vai criando situações para promover-me por causa da fidelidade, da responsabilidade para com a empresa. Então, quando eu começar a aprender a ser responsável na administração do meu próprio universo com sabedoria, e eu vejo o progresso pelos cuidados que eu tenho com a vida e com as leis, com a alimentação, com o vestuário, com tudo em mim, agora eu começo a progredir em todas as coisas. Se eu uso de forma indevida o próprio dinheiro, que é uma energia, ele corre de mim, segundo os nossos irmãos da Seite Nuye. Agora, se eu uso bem essa energia dinheiro, ela corre atrás de mim, principalmente quando eu sou honesto na sua conquista, quando eu trabalho dignamente para conquistar. Isso. Aí você coloca a questão da nobreza, né? Exato. Isso não valeria para empresas que exploram, no caso, né? Se ela explora, ela está construindo a própria falência. E está se demitindo de patrão para ser empregado amanhã em condições humilhantes. Isso é o que porque ele vai se sentir humilhado, porque ele já sente, ele traz em si que já possuiu o comando e agora está exercitando a obediência. Por isso que nós participamos das várias facetas do processo evolutivo. Por isso que o dono de tudo é Deus, ele troca de mão a hora que ele quiser. Se o fulano é dono da empresa e não está conduzindo corretamente, está desviando os recursos para a corrupção e para várias outras coisas, daqui a pouco ela muda de mão. Do dia para a noite, ela muda de mão. Onde é que entraria... Eu estou agora... Acho que fazendo as perguntas que as pessoas estão fazendo lá, não sei porquê, mas como que entraria aí a história do karma, Sebastião? Que é muito comum a gente escutar, é karma, é isso, é aquilo. Essa é moleza. Você pega lá, o karma é escrito com o quê? Com um C, um A, um R, um M e um A. Troca o R pelo um L, como fica? Calma. É o que precisamos. Porque karma não é uma punição. Isso. No mínimo, ou no máximo, é uma colheita do que eu fiz. Então, se hoje as situações, os efeitos do que eu causei ontem não está lá grande coisa, eu estou sofrendo de alguma forma,
Então, isso já retrata o que fiz anteriormente. Aos pequenininhos. Aos Aos pequeninos. pequenininhos que eu desorganizei, que eu maltratei, que eu maldiz, e agora eles não querem. Por exemplo, se eu maltrato o meu fígado com os excessos alcoólicos, quando eu nascer em outra vida, os pequeninos que compunham essa estrutura não vão querer embarcar comigo. E eu já nasço, às vezes, com cirrose. Tem crianças que nascem já com a cirrose. Então, não é castigo de Deus, não é karma. Ele que maltratou os seus pequeninos, não soube cuidar do que o pai lhe confiou, e agora ninguém quer encarar com ele a nova obra. Por isso, as falhas congênitas em vários órgãos do corpo. Então, alguém nasce com um rim com defeito, outro nasce com outra coisa, porque maltratou esses elementos nas etapas precedentes. Então a gente poderia dizer que seria a lei colocando de volta a ordem naquilo que foi desorganizado. Seria assim? Exatamente. Tudo que tirarmos do lugar, vamos ter que recolocar, recompor a harmonia. E não tem como terceirizar. Não adianta ir na casa de acolhimento, orientação e cura espiritual, querer apenas o negócio pronto. Por isso que ela vai acolher. Acalma o fulano. Agora eu vou te orientar. Você está sofrendo por conta disso. Você quer mudar o comportamento para sarar? Porque milagre nós não sabemos fazer. Então, se você quiser mudar seu comportamento, a gente te ajuda, conforme você se ajudar. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Agora, se você não quer se ajudar, nós não vamos perder tempo com quem não quer. Tanto que tem pessoas que vão à procura desse socorro e pode ficar até pior do que antes. Porque ela se revolta quando sabe que nós não vamos fazer por ela o que lhe cabe fazer. Mas se tem boa vontade, humildade e reconhece, ela se recompõe num relance. E não sofre por não atingir aquele tão objetivo que às vezes é até uma ilusão. Tem alguns objetivos que podem ser até uma ilusão que não é nem bom a gente atingi-los, mas você atinge outros que são os bons, né? que é o que é para ser. Às vezes a gente é desviado de um rumo para o rumo certo. Exato. Eu posso ser até o dono do mundo se eu tiver cacife para isso. Porque eu preciso usar a riqueza sem que ela me use. Eu vou administrar esses bens, esses valores, de modo que eu cresça e, ao mesmo tempo, o meio onde eu me encontro, o contexto, também cresça comigo. Se eu usá-los para que eu cresça monetariamente, corrompendo o contexto ou surrupiando o contexto, escravizando pessoas, eu estou construindo o karma dolorido, porque eu vou voltar na situação oposta. Então, se hoje eu corrompo, amanhã eu vou voltar nesse meio corrompido para mudar o cenário que eu criei. Se hoje eu extraio recursos de forma indevida de um contexto, amanhã eu vou voltar para consertar a coisa. Então, tem pessoas que trabalham 16, 20 horas por dia e não conseguem adequadamente nem suprir as necessidades mínimas. E às vezes tem 2, 3, 4 trabalhos. E tem alguém que trabalha 1 hora por dia e tem o suficiente para ter uma vida confortável, com segurança. É o saber usar os recursos. Eles multiplicam de acordo com o uso que você faz. As pessoas vão chamar isso de sorte, não é não? Pode chamar de sorte, mas não é. Isso. No filme Final Fantasy, ou Fantasia Final, que dá uma aula belíssima sobre os elementais, num dado momento, a cientista mais jovem fala para o cientista mais maduro: você teve sorte, né? Ele falou, sorte coisa nenhuma, fé e trabalho duro. Quer dizer, eu me ralei para chegar onde cheguei. Eu não fiz isso por sorte, fiz por um grande esforço, conhecimento e a vivência do conhecimento. A gente sabe que essa argumentação, se você não tiver essa calma, como o senhor está dizendo, e ainda não tiver uma boa compreensão espiritual, muita gente não aceita nessas nossas explicações. Se não aceita, sofre 2 vezes. Sofre de grátis. Não precisaríamos sofrer e às vezes sofre por ignorância. Está à beira do poço morrendo de sede.
costumo dizer sempre que nós somos analfabetos espirituais. Não no sentido de querer saber o que acontece do outro lado, não é isso. Mas dessas informações, né? Vamos aliviar um pouco a sua palavra. Nós somos crianças espirituais, as criancinhas que Jesus está convidando. Pelo menos já aceitamos o convite. Estamos indo a Ele para que Ele nos capacite. Só para fechar essa parte, a pergunta minha, já que somos tão velhos, por que a gente ainda está nessa? Essa que é a graça da pergunta que você fez. Veja lá. Velho é você, espírito. Só que a alma precisa se fazer. É um filho seu. Você não pode viver a experiência pelo seu filho. Ele precisa aprender com as próprias experiências. Então, o espírito dá as diretrizes para a alma de acordo com a sua obediência. Então, é ela que, com a busca do conhecimento, com a aplicação do conhecimento, ela está buscando também instruções, porque ela nasce por 3 motivos, a intenção do Espírito. Ele quer aperfeiçoar o patrimônio que ele tem, ele quer compartilhar o patrimônio que ele tem, ou ele quer conquistar um patrimônio que ele não tem, ou ainda corrigir alguma coisa que ficou fora do prumo. Então, de acordo com isso, esta alma não sabe porque é o conhecimento da alma que está se fazendo. O Espírito já tem o dele. Vamos comparar Jesus e o Cristo. Ou mais fácil, Paulo de Tarso e Jesus. Ele desconhecia o próprio Jesus. Por isso que ele perseguia-o. Ou perseguia quem acreditava nele, prendia e até mandava executar. Mas, de repente, o próprio Jesus vai até ele. Por que me persegues? Imagine a onda de amor que mergulhou dentro do Saulo naquele momento. Sentindo aquele acolhimento, aquele chamado, ele não pensou 2 vezes. O que queres que eu te faça? E a partir dali começou outra história, que é a humildade. Porque intelectual era um dos mais cérebros da época, porque ele era o doutor da lei, ele conhecia praticamente tudo o que o conhecimento acadêmico pode dar. Mas acerca dos ensinos espirituais, era o que você falou, um analfabeto. Verdade. Não sabia nada de nada, porque foi aprender a partir dali. Como educador, eu chamo analfabeto, né? Mas crianças é mais carinhoso. Eu vou fazer a pergunta do Ângelo Rodrigues, de Luiz Correia, litoral do Piauí, capital do Delta. O maior delta das Américas está no litoral do Piauí. O Ângelo, ele pega o vento da praia todo dia de manhã. Então, diz assim, foi mencionado que todos os seres são compostos por partículas conscienciais pequeninas. Então, esses seres pequeninos que compuseram corpos de pessoas de elevada envergadura espiritual, irão compor corpos de seres menos elevados? Vamos lá. Uma pergunta muito capciosa. Vamos lá, querido Ângelo. É só pergunta de anjo mesmo que faz as perguntas assim. Então, vamos lá, Ângelo. Quem animou um corpo pequenino? Vamos só imaginar uma situação. Agora, eu vou perguntar a você, onde estava Jesus antes de vir nos visitar? Qual era o seu corpo? Aparentemente, ele voltou no tempo e regrediu fisicamente, porque o corpo dele é pura luz, porque é um engenheiro sideral. Ele voltou por amor, ele não voltou a animar um corpo humano como castigo, como alguém que regrediu. Uma vez que eu subo um degrau, eu volto como o Maurício volta, como professor. Ele não se sente melhor do que o aluno só porque o Maurício saiu de Parnaíba, pegou uma roupa de couro para ir lá na Caatinga, lá do sertão, lecionar. Ele não perdeu o conhecimento, ele só usou uma roupa adequada, mas não dispôs-se do seu conhecimento. Ele tem o mesmo conhecimento. Então, esses pequeninos que animam um átomo, por exemplo,
ele pode voltar a animar uma partícula subatômica, como professor. Porque subatômica ele já foi e já está animando um átomo. Ele pode dar um passo atrás, porque a graça ou a satisfação de quem avançou é retornar para dividir o conhecimento. A felicidade está exatamente aí. Quando vemos Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, afirmar que seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais essas almas pequeninas, consciências embrionárias, saturam-se das forças astrais dos seus pensamentos. E o pensamento já é algo desses luminares encarnando nesses pequeninos. Então não tem nada de errado retornar um passo atrás para recapitular e lecionar. A gente volta por duas coisas. Ou não observou a lição, ou eu volto para recapitular. Ou eu volto para auxiliar e com isso faço a recapitulação e uma expansão consciencial. Porque normalmente o professor, se ele está lecionando para 50 alunos, ele aprende mais do que os 50, porque ele vai ter que preparar conteúdo para 50 cabeças diferentes. Ele vai ter que se desdobrar e aprende muito mais do que já tinha aprendido até então. Eu vou completar a pergunta do Ângelo, não sei se ajudando ou atrapalhando. E quando... Essa pergunta eu estou com vontade de fazer desde o começo, mas eu vou deixar para o final. E quando a alma fica presa, Sebastião, né? A gente não escuta aí nos livros que o sujeito fica preso aí nos umbrais, etc. E aí o senhor está dizendo que nós somos, essa alma é só uma partícula do espírito maior, tal. Como é que acontece aí? Vamos lá. Você tem um filho, você deu conselhos, você se esmerou, se esforçou. Aí, se o filho se desvia e vai para um caminho que você não desejou, não construiu, você vai sofrer pelo seu filho, embora os pais sofram. Mas você vai pedir para ser preso no lugar dele? As leis não vão permitir. Você pode até pedir. Então, é ele que precisa passar pela experiência. Então, no caso de Carlos Chagas, que nós conhecemos como André Luiz, ele não acreditava em Deus. Tudo era em nome da ciência. E não é só por isso. Ele excedeu na alimentação, nos alcoólicos, na sexualidade. Ele sofreu as consequências dos desequilíbrios no seu próprio corpo e nos desequilíbrios que ele causou às pessoas que ele abusou sexualmente e etc. Ele ficou ali até repensar um pouquinho e admitir que Deus existia. Porque o dia que ele admitiu que existia algo maior, que não era a ciência, Clarence não apareceu de imediato, quando ele se curvou, se humildou, reconhecendo que tinha uma força maior do que tudo isso. Clarence aparece de imediato e ele pergunta, mas, quer dizer, eu me ralei aqui durante 8 anos e agora que você apareceu, eu sempre estive aqui. Quer dizer, mas você não tinha abertura, quer dizer, você não se humildou, não pediu socorro, se achava o cara. Então, nós, às vezes, recuamos um passo, sofremos as consequências da nossa ignorância, até reconhecer e aceitar novas diretrizes para poder recapitular o nosso processo evolutivo, a nossa caminhada. Então, vamos fazer aqui vamos retomar aqui o itinerário da conversa. Falamos lá do início da laranja, da semente. A semente cai na terra e se multiplica, assim como uma maçã que a gente come e se nutre. O espírito é milenar não, é bilenar, né? Já tem bilhões de anos. Ele se fragmenta em várias sementinhas para ter enriquecimentos e crescimento. Vá concordando comigo, então discordando, balançando a cabeça. Eu tinha esse sonho de fazer um monte de perguntas para o senhor no ar, né? Eu já fiz algumas ao vivo, né? Eu não sei se o pessoal vai gostar desse modelo de conversa aqui, que estão acostumados aí com outra forma. Mas vamos lá. Onde é que eu estava mesmo?
Aí esse espírito, em alguma dessas vivências, que ele joga uma semente para cá, então ele joga a semente para outros lugares também. Tá? Joga para o Sol, joga para a Lua, joga para, sei lá, para Andrômeda, para Capela, para o mundo aí, para o universo. E aqui na Terra, uma dessas infelizes essa semente fica presa aqui no umbral. Aí a gente é sempre levado a pensar que nós somos aquela alma, né? Ou seja, Sim. aí pela sua explicação, a gente só é a gente não é aquela alma, a gente é uma experiência do espírito naquele momento. Eu fiz esse itinerário para as pessoas refletirem aí. Fale sobre isso, não sei perguntar. Exato. Isso é fantástico. E principalmente quando você vive essa experiência fora do corpo, conversando com várias outras almas. Que é você. Que é você mesmo. Rapaz, a gente como fica. espírito. Então fica sabido demais. Fica. Se você tiver abertura e tiver um bom propósito, você, como no nosso caso, aqui mesmo no estúdio, na nossa casa, eu queria fazer uma instalação diferente de tudo que tinha. Eu não queria mais uma instalação, eu queria algo que respeitasse a natureza e economizasse energia só da maneira de fazer. Ninguém encarou que era a complexidade tamanha e não queria que aparecesse nenhum fio acima da laje. Tudo embutido. Falei, agora danou-se. Achei um engenheiro amigo que fez o projeto. O projeto ele fez a partir dos meus rascunhos. Eu anoiteci ignorante sobre eletricidade e amanheci eletricista. Sabido. Fiz 3 instalações. A da minha casa, da nossa casa aqui, a da minha irmã e do meu irmão. Até hoje, nunca uma tomada sequer deu problema por conta da instalação. E tem mais de 20 anos. Aí eu pergunto, que marmota foi essa? Pois é, então eu me predispus ao aprendizado. Ninguém encarou o meu desafio que eu queria, então, fazer uma instalação diferente. E eu me propus, quer dizer, eu me abri. Então, se eu uso de sinceridade, de humildade, o espírito vai liberando o conhecimento para a alma que se faz humilde, que quer avançar, progredir e usar o seu conhecimento para ajudar os demais. Então a gente volta lá. Quanto mais humilde formos nesse sentido, quanto mais nobre for o nosso propósito, bora aprender, né, mais ele vai se interessar em aumentar o que Jesus falou. Se for fiel no pouco, eu aumento mais um tanto. E te darei intendência de coisas maiores. A gente é ambicioso, quer muito, não tem nada. Pois é, você quer muito e não sabe administrar. Pede muito e não faz quase nada com aquele muito. Ou se dá um talento, você enterra. Se der 2, você multiplicar em 4, você é promovido. Se der 5, você multiplica em 10, você é promovido também. Mas se der 1, você usa errou ou usa de forma indevida. Então, voltando aqui para a sua experiência. Essa é uma experiência, vamos aqui explorar essa ideia aí, para o pessoal entender. É uma experiência transcendental. O senhor não sabia nada de eletricidade. À noite, foi dormir, diga, eu quero, meu espírito, me ensine aí o que é eletricidade. Foi mais ou menos assim? E aí, de manhã, o senhor estava sabendo a eletricidade. O pessoal não vai dizer que você é doido, não. Isso aqui é o que menos fala que sou doido. Tem coisas piores que eu já falo. Só que na prática funciona. O resultado... Pode falar o que quiser. Eu entendi que a loucura com Jesus é sabedoria. Sim. Agora, a loucura sem Jesus aí é loucura mesmo. É burrice também. Exato. Você está revelando umas coisas aí que eu acho que o pessoal não sabia, não sei. Pois é, e quando na fazenda, por exemplo, eu queria aprender a andar de bicicleta. Eu fiquei uma semana, me esfolei toda, eu montava de um lado e caía do outro. Eu sabia domar cavalo, mas a bicicleta não consegui. Aí eu fiz também essa oração. Uma criança com 12 anos de idade querendo andar de bicicleta. Sonhei que eu coloquei a bicicleta ao lado de um coxo de colocar o sal para vaca, que era meio descida. E deu certo. Dei um impulso e saí andando. Levantei 5 horas da manhã e fui lá. E foi fazer. Não deu outra, eu saí andando. Então eu aprendi botando a perna aquela roda, que não dava para alcançar. E nem foi isso. Na Monac 73. 73 não, agora que eu tinha 3 anos. Não, uma 78.
E tem outra pergunta aqui. Nós vamos estabelecer um horário até 9h30, né, Sebastião? Tá bom? Ótimo. Tá bom, né? Pro É porque pessoal. se der alimento demais, depois sobra. Né? Aí o pessoal nem valoriza, derrama. Comentário aqui da Márcia Fernandes. O olhar para o outro deve ser como olhar para uma criança que cai, levanta, chora, sorri, mas que está sempre aberta para brincar de novo, de estar feliz. O que o senhor tem a dizer? Exatamente isso. Ainda olhar para o outro vendo você mesmo. Isso. Se o outro se equivoca e você não mais se equivoca naquele setor, você imaginar, eu já estive aí. E um dos capítulos do novo livro é isso, você olhar para o outro e se ver no outro. E às vezes você pensa que o outro está se equivocando, quando na verdade você está lá. Se você já fez o certo, você vai exemplificar sem humilhar o outro. Vai acolhê-lo, ele está brincando, ele caiu, você acolhe, você assopra, você beija lá a ferida, o machucado, e ele esquece e vamos brincar outra vez, sem julgamento, sem maledicência. Então, quando esse olhar de inocência se fizer, você vendo na obra o próprio Deus e entender que ali está uma pessoa que só consegue enxergar aquilo. Ele não sabe ainda enxergar a solidariedade, a fraternidade, esse amor incondicional que falamos. Ele sabe enxergar um amor egoísta, que só pensa em si, só pensa no seu quadrado, só vê o seu cofre e a sua conta bancária. Então, quando aprendemos a fazer isso, a gente acorda o outro com a nossa exemplificação. Isso não quer dizer conivência, isso quer dizer indulgência e não conivência. Bom, eu vou aqui só mandar um alô, eu acho que é alô que a gente fala também na internet, para Elisângela, seu pai em São Paulo, para a pizzaria do Eloy aqui, Dona Patrocínio André, do Centro Espírita Vida e Progresso, a Marli e a Priscila também, do Centro Vida e Progresso, ao nosso amigo Maurício, meu xará, né, que sempre está em parceria com a gente. Um abraço ao pessoal aí que está assistindo a gente aí pela Estrela do Mar, a web rádio Estrela do Mar. E, Sebastião, depois eu falo, mas o pessoal tá com saudade da sua careca. Aqui, ó. Tá pedindo para você tirar o boné. Aí, tá aí, pessoal. O pessoal pede para o Sebastião tirar o boné, acho que estava com saudade. Depois vamos pedir para você tirar a barba também, mas agora não dá, não. Na hora que terminar o livro, eu tiro a barba. Ah, isso aqui tem a ver com o livro, né? Depois você vai explicar para nós. Vai ser, acho que nacional, porque ninguém perguntou isso para você ainda não, né? Não, é só aqui, é aqui no Nordeste, viu, gente? Aqui em Parnaíba que a gente tem coragem de fazer essas perguntas. Um ouvinte de nome Joyce, aqui o Maurício está falando lá da TV, da rádio Estrela do Mar, ela pergunta, onde estamos no mundo vegetal? Tá? Ela está perguntando aqui. Responda rapidinho, e aí eu tenho uma outra pergunta depois dessa. Então, é uma ouvinte. Ela falou o nome dela ou não? É a Joyce. A Joyce, você falou. Tá. Joyce, se você olhar dentro dos seus ovários, você vai ver uma hortaliça fantástica. Se você olhar para dentro do teu útero com um microscópio que vai multiplicar a imagem, um microscópio eletrônico, você vai perceber que está ali um belo gramado, como se fosse até um canteiro de alface. Então, você vai ver o reino vegetal dentro dos tecidos do nosso próprio corpo, mas em especial nos ovários femininos, que às vezes os ovários chegam, se você olhar com outro olhar, você vê uma Via Láctea no ovário e vê o óvulo como um planeta deslizando na Via Láctea. E, ao mesmo tempo, se olhar, aprofundar mais um pouco, você começa a ver o reino vegetal inteiro dentro desse canteiro fértil, que é o nosso sistema reprodutor. E assim por diante. Se aprofundar a visão, mergulhando na intimidade dos tecidos, nós vamos ver 70% do corpo é água. Então, você vai ver
o reino mineral ali no mundo aquático dentro de nós, principalmente no sistema linfático, no sistema sanguíneo e etc., no sistema urinário e tal. Mas quando temos esses olhos de ver, vemos não só os minérios, vemos os vegetais, vemos os animais dentro de nós, a ponto de Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza, dizer: existem em nossas veias peixes de água doce e em nossas artérias peixes de água salgada. Já pensou você ver um tubarão dentro das suas artérias? Sebastião aprendeu a... Porque é um oceano, se olhar com os olhos do amor, porque se eu sou uma cópia do universo, tudo que tem lá existe cá, só o tamanho que é menor. Então, nós temos outra... tem a dona Milagres. Ela diz assim: hoje conversei muito comigo, sinto falta das pessoas que já foram muito próximas e hoje se distanciaram. Por quê? É uma pergunta aí para você refletir. Então, vamos lá. Tem duas situações. Ou as pessoas buscaram novas experiências e você parou no tempo, ou você avançou, elas não quiseram te acompanhar. Só tem essas duas explicações para o momento. Porque às vezes nós mudamos as nossas escolhas, mudamos a frequência, e aqueles que não querem nos acompanhar, nós vamos ser uma pessoa não grata. Então, não vão querer ficar perto de alguém que antes bebia, agora não bebe mais, no sentido dos alcoólicos. Antes comia em excesso, agora é moderada. Então a gente muda as frequências. Então veja se não está chegando gente nova no seu pedaço. Porque às vezes muda-se os amigos, muda-se as companhias por conta desses processos evolutivos. Nós vamos criando um campo de atração para os semelhantes que estão buscando o mesmo estágio e, às vezes, um campo até de repulsão para aqueles que não querem caminhar por agora nas estradas que escolhemos trilhar. Muito bom. Um abraço aqui para Jandira Galvão, em Vitória da Conquista. Acho que Sebastião já fez palestra. Eu conheci Sebastião em uma palestra Sim. pelo YouTube. Jandira ou Larissa? Jandira. Jandira. Jandira então, Galvão. Conhecer. Isso. Então, um abraço para você também, Jandira. Aproveito já enviar para Larissa, Tereza Galvão, tudo da família Galvão. Lá na Vitória da Conquista. Isso. Tem uma última pergunta aqui, nós já vamos para as 9h30. Eu tenho a minha última. Essa aqui é de Rubens Souza, diz assim: tem uma teoria própria que nossos guias espirituais são nós mesmos, em espírito, cuidando de nós, em matéria. Baseado na sua fala, minha teoria não é muito maluca? Não é isso? Não, eu vivo isso. O meu guia espiritual, o meu anjo da guarda, o meu protetor é o meu Cristo interno. É alguém que foi escolhido no espírito para conduzir a alma. É como um pai falar: seu irmão mais velho vai lá e ajuda seu irmão mais novo. Então, o nosso guia, o nosso mentor, é algo do nosso próprio espírito. Tanto que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, como uma sumidade, como médico, como cientista e como espírita e espiritualista, ele fala: numa reunião mediúnica, o primeiro espírito que você deve receber é o seu. Às vezes você fica pedindo o vizinho que você já tem. Você pede um guia, sendo que você já tem um próprio guia. O nosso guia mais seguro, o que realmente vai nos conduzir com mais acerto, é aquele que está dentro de nós. Podemos ter um parceiro espiritual, como nós temos nosso paizinho João da Mata, por exemplo. E eu me sentiria felicíssimo, e tenho certeza que ele faz parte de uma árvore maior. Eu gostaria de ser pelo menos um átomo dessa árvore que ele pertence. Deve ser galho de algo maior. E Verdade. Se nós estamos no mesmo barco, nós estamos a caminho disso, de ser um com ele. Essa teoria não é maluca, é a mais perfeita realidade. E para o futuro, creio que a maioria vai encontrar esse Cristo dentro de si, que é o guia seguro, esse Deus dentro de si,
que são os nossos verdadeiros mentores, os nossos verdadeiros guardiões. Nós temos 4 minutos aqui pelo nosso tempo. Eu acho que se passar um pouquinho não vai ter problema. Nós não estamos presos aqui ao tempo. Mas, diante de tudo isso que a gente conversou, Sebastião, a nossa casa ela tem esse caráter universalista, e a nossa base mediúnica para chegar a essa consciência foi e é a Umbanda, né? O senhor sabe disso. E a Umbanda, para nós, é uma das mais universalistas. Mas a minha pergunta é o seguinte, com relação à magia negra, né? Por que né, tanta gente insiste nesse papo, nessa conversa, né? E esse é um dos maiores preconceitos atribuídos à Umbanda, né? E é um trabalho que a gente vem fazendo para mostrar que a Umbanda não é isso, não tem nada a ver de Umbanda nisso. Fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar a nossa conversa, de universalismo. Mas já, eu sei, na Umbanda não aprendemos isso, não ensinamos isso, nem no Espiritismo. Em lugar nenhum. Mas vai que alguém queira aprender e eu posso ensinar agora. Isso. Ramatiz está aqui dizendo que ele pode ensinar agora, que ele fala que a pior magia negra é falar da vida alheia. Eu creio que ninguém sabe falar da vida alheia, Não. Ninguém mexe com isso, ninguém faz magia negra. Então, quando acha que a sua magia negra está pouca, quer contratar alguém para matar o fulano, que ele já fala da vida dele, já detesta aquele vizinho, quer que ele mude de lá, quer que ele morra. Aí só você está matando você mesmo, porque o vizinho é você. De repente, o seu próprio espírito encarnou você um ao lado do outro para ver se você se entende com você mesmo. No novo livro, estamos colocando isso com Joana de Ângeles. Nós estamos aqui para reconciliar-nos conosco mesmo. E ela está falando agora na última obra, de repente você desencarna e percebe que todo mundo que estava aqui era você. Ei, ferrou. Aí a gente volta lá porque a gente estava dizendo, uma gotinha de humildade no nosso mar de orgulho, né? Com certeza. E um exercício de nós mesmos. Um lugar de prática de autoconhecimento, onde o espelho é o outro. O espelho do acolhimento de nossas dores é o outro. Onde o outro, a minha dor começa a diminuir com o outro. Isso é o exercício da casa de acolhimento. E o senhor faz parte disso. E a gente encerra a nossa conversa. E eu deixo para fazer esse fechamento. Somos um, né? Como o nosso paizinho João da Mata falou. Agora fazemos parte de um mesmo eu. Como a Nayara cantou na música, né, falando que o vento traz essa informação que nós somos um. Então, na Casa de Acolhimento e Cura Espiritual, somos um. Toda a nossa família. E você que está chegando em busca do acolhimento, da orientação para processar a sua cura espiritual, você já fazia parte dessa família, está apenas vindo estar conosco, ou reencontrar-nos para uma nova etapa de sua própria vida. Então, pense nessa possibilidade de todas as expressões de você é o que você vê à sua volta, no vizinho, no cachorro, no papagaio, no vegetal. E procure tratar a todos como se estivesse cuidando de você próprio. Ou, no mínimo, ou no máximo, olhar para tudo com os olhos do próprio Criador, vendo na obra o Criador e vendo nas criaturas a própria criação. Então, a gente agradece, Sebastião. Nós vamos ter agora mais algumas músicas, você pode ficar à vontade, tá? E a casa está sempre de braços abertos. Um grande abraço a todos. Você sabe que a gente sempre está aí, nos manifestamos quase sempre como índio, como caboclo, de acordo com o que acredita, mas de vez em quando a gente aparece. Abraço a todos. Muita paz a todos, muito obrigado, sucesso em nossa jornada. E amanhã a gente vai estar em outros arraiais. Muita paz, muita luz, muito amor. Namastê.